Alguns dias atrás, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, deu uma entrevista para o Fórum 11:30, que é o canal da revista Fórum no YouTube e um dos quadros que o canal tem em um horário específico. E lá ele falou uma coisa que com certeza muita gente pensa, só que aparentemente parte da esquerda não entendeu ainda. A gente precisa varrer a família Bolsonaro da política brasileira. Claro que tudo isso de forma democrática, e não é porque nós somos contra a democracia, até porque, como eu estou dizendo, a gente precisa varrer eles de forma democrática, mas não podemos deixar que figuras que defendam tortura, abuso, corrupção, ocupem espaços públicos categoricamente defendendo coisas que são criminosas e nada acontece. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meus amigos, desde que a família Bolsonaro ascendeu ao poder, ainda lá com o patriarca Jair Messias Bolsonaro, ficou claro que a relação do presidente da República atualmente com a política já era no mínimo promíscua, assim como ele manteve, inclusive, outras relações com o passado recente. Ele utilizava funcionários fantasmas, empregou inclusive a Val do Açaí sem ela nunca ter ido para Brasília, admitiu inclusive recentemente esse crime em uma live, confessando que a Val era uma funcionária fantasma dele. Depois teve fraude denunciada em relação aos combustíveis, o próprio Ciro Gomes falou isso, e quando a gente pegou nota lá, o Jair Messias Bolsonaro usou combustível em um posto de gasolina para poder abastecer um avião, acredito eu, pela quantidade de litros de combustível que foi colocado. Depois o Daniel Silveira até replicou ali essa mesma tática do presidente Jair Messias Bolsonaro. E depois a gente viu a filha do Queiroz também ocupando lá a vaga em Brasília como assessora do presidente Jair Messias Bolsonaro, em um cargo que deveria ser presencial, mas que ela não ia para Brasília. Ao contrário, ela ultrapassava os limites da física, ocupando em tese 2 lugares ao mesmo tempo, já que ela estava em Brasília, cumprindo carga horária, segundo documentos lá presentes no gabinete do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, e no Rio de Janeiro dando aula para globais como personal trainer. A gente viu também nos anos 2000 a entrada do Carlos Bolsonaro para o cargo de vereador, concorrendo com a própria mãe, porque o presidente Bolsonaro tinha uma briga com a mãe, né, a Rogéria Bolsonaro à época, e o Carlos Bolsonaro concorreu contra a própria mãe, venceu a eleição, e a partir dali a Ana Cristina Valle, que era a esposa do presidente Jair Messias Bolsonaro naquele momento, montou o esquema que hoje a gente conhece como rachadinha. Ao menos é o que apontam as testemunhas que faziam parte do entorno da família Bolsonaro. O próprio Fabrício Queiroz, que depois confessou alguns esquemas de rachadinha no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro. O Marcelo, que agora é um ex-amigo da Ana Cristina Valle. E tem também parentes da Ana Cristina Valle que foram pegos ali em gravações telefônicas ou em áudios divulgados publicamente, que confessaram que sim, existia um esquema no gabinete do Flávio Bolsonaro, que começou no Carlos Bolsonaro e que inclusive tinha até irmão ali da Ana Cristina Valle que recebia, não devolvia ao presidente Bolsonaro, e ele foi e cortou do esquema. Passado o tempo, com o ingresso inicialmente do Carlos, depois do Flávio e depois do Eduardo, o que a gente viu foi um notório estabelecimento de uma organização criminosa dentro de uma família. Tanto que tem até um meme rondando na internet aí, escrito o seguinte: 5 homens e um destino, que é o destino do Jair, do Flávio, do Carlos, do Eduardo e do Renan. O destino é um só, é a prisão. Porque eu nem chamaria essa família de família, eu chamaria de uma ORCRIM, uma organização criminosa, porque eles preenchem todos os estabelecimentos legais para que sejam interpretados como uma organização criminosa. Além de todo esse esquema que a gente falou aqui de rachadinha, de lavagem de dinheiro, de funcionário fantasma, tem a questão do Flávio Bolsonaro também ter um envolvimento supostamente com figuras ligadas à milícia no Rio de Janeiro, assim como o próprio Jair Messias Bolsonaro. O Carlos é apontado como líder do gabinete do ódio, um movimento que utiliza as redes sociais para poder disseminar informação falsa, atacar opositores políticos do presidente Jair Messias Bolsonaro e promover ataque de reputação, destruir reputação de pessoas utilizando conteúdo falso para poder obter os resultados que a família Bolsonaro quer ter. O Flávio Bolsonaro, além dos esquemas da rachadinha, tem empresa e sociedade ali que em tese lavava o seu próprio dinheiro. O Eduardo Bolsonaro, suposto membro também do gabinete do ódio. O próprio documento enviado pelo Facebook, pelo Google para a CPMI das fake news comprova que o gabinete de Eduardo Bolsonaro era utilizado também como um dos lugares que o gabinete do ódio funcionava. E tudo isso a gente está vendo acontecer aos nossos olhos. O que é que está sendo feito em torno disso? Muito se discute e pouco se faz.
O aparelhamento do Estado brasileiro muito lembra a representatividade do homem cordial que o Sérgio Buarque de Holanda cita no livro dele Raízes do Brasil, da ideia que muita gente tem hoje do jeitinho brasileiro, das relações pessoais que são trazidas ali do contexto pessoal para a vida privada ou para a vida pública, e se mistura ali a vida pública com a privada, fazendo com que inclusive alguns políticos não entendam que a coisa pública, a res pública, não é dele e sim do povo, e que como um gestor do povo, como representante do povo, ele precisa primar pela res pública, pela coisa pública, e não atropelar a república por interesses patrimonialistas, já que eles tratam a coisa pública como se fosse coisa privada, e é isso que está acontecendo. A revolta é que para algumas pessoas que têm ódio de pobre, de preto, de favelado, de LGBTQIA+, não importa. Podem quebrar o Brasil, desde que não tenha um bando de preto na universidade, desde que não tenha um bando de LGBTQIA+, trabalhando em escolas, trabalhando em lojas, as pessoas serem excluídos, desde que não tenha um bando de mulher em cargo de chefia. Tudo isso pode, desde que não tenha um bando de favelado comprando casa, comprando carro, comprando moto, tendo um padrão de vida melhor, para eles está tudo bem. Eu tava vendo uma pesquisa agora de manhã, inclusive, que a inflação agora tá afetando já o poder de compra da classe média. Será que agora a classe média vai entender que eles não são ricos? Será que eles vão entender que a classe média vai ser impactada, como já está sendo impactada de verdade, enquanto eles não enxergarem que muita gente ascendeu politicamente graças ao discurso de ódio contra a esquerda, inclusive graças ao discurso de ódio da ascensão social que a gente viu acontecendo ali, em especial nos primeiros 10 anos da década de 2000, onde o Brasil ascendeu economicamente para o mundo, ascendeu politicamente para o mundo, promoveu políticas de inclusão, combate à pobreza, à miséria, à fome. Teve o que a gente chama ali de uma progressão na pirâmide social, várias pessoas saindo das classes C, D e E e virando ali a nova classe média, como era o que o Lula chamava na época, e figuras que faziam parte do governo do PT também. Então a gente precisa entender isso. Enquanto a família do Bolsonaro, seja com Flávio, com o Carlos, com o Jair, agora até com o próprio Jair Renan Bolsonaro, que já está utilizando ali a malandragem que tem no entorno do pai para poder ter benefícios próprios, e segundo o Frederico Assef, ele está sendo vítima dos comunistas. Só faltou dizer que eram os comunistas cubanos que vieram para o Brasil infiltrados no Mais Médicos, que eles não eram médicos, porque a narrativa deles é sempre essa. Então, gente, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora em São Paulo, tem um pouco mais de coerência, não dá. A gente só não consegue tirar nesse ano ainda o Flávio. Porque como senador da República, o Flávio Bolsonaro tem um mandato de 8 anos. Então o mandato do Flávio Bolsonaro só vai acabar em 31 de dezembro de 2026. E se vocês ajudarem, ele nunca mais terá um cargo na vida pública. Até porque se vocês defendem tanto a punição de criminosos, a prisão daqueles bandidos que roubam dinheiro público, se o clã Bolsonaro continuar tendo privilégios ali, eles vão ficar sendo impunes. Porque a situação do Carlos Bolsonaro, por exemplo, é simplesmente inexplicável. O Carlos Bolsonaro não goza de foro privilegiado por ser vereador, mas simplesmente nada acontece com ele. Talvez porque o pai seja muito amigo de um procurador específico da República, ou talvez porque o irmão tenha muita proximidade com alguns membros do TJ do Rio de Janeiro. E aí eu não vou ficar falando mais aqui, porque senão vai parecer todo um processo de conspiração. Mas a gente precisa varrer esse tipo de gente criminosa que ascendeu a política e que tem todo dia uma divulgação escabrosa por trás deles. Se vocês querem realmente ver mudança na política, entenda um pouco mais sobre como é que se dá o processo da eleição, entenda a importância do voto, vai tirar seu título. Acaba inclusive no início de maio o prazo legal para você que tem entre 15 e 18 anos e que vai fazer 16 anos no dia 12 de outubro. O meu livro, que vai estar aqui no primeiro comentário fixo, Bora Votar, eu explico por que votar é tão importante e por que esses grupos aí da elite querem impedir que você vote, querem criar dificuldades, vender a ideia para você de que o voto não muda nada, que não adianta votar, que as coisas estão perdidas. Eles têm esse ideal porque enquanto eles colocam na cabeça de vocês que não se deve votar porque votar não muda nada, eles mobilizam os deles para votar e os nossos que deveriam estar lá nos representando não nos representam porque a gente simplesmente engoliu a história de que votar não muda nada. Político é tudo ladrão. Político é tudo igual. Essa falsa premissa, que tem se tornado uma verdade absoluta em alguns meios, foi responsável por dar ascensão a Daniel Silveira,
a Carla Zambelli, a Bia Kicis, a Luiz Felipe de Orleans e Bragança e a tantos outros políticos aí que basicamente ocupam cargo público, mas quando vocês perguntam o que eles estão fazendo lá, eles respondem igual o meme da internet, não sei, nunca nem vi, porque realmente muitos não sabem nem o que estão fazendo lá, não sabem o que é uma comissão parlamentar de inquérito, não sabem o que é uma CCJ, não sabem a diferença, por exemplo, de estado de defesa e estado de sítio, não sabem para que serve um veto, não sabem como derrubar um veto, não sabe nada. Basicamente vai lá, aperta um botão dizendo sim ou não, vai lá também, negocia para receber ali as verbas destinadas ao gabinete, passa o cartão para sacar o dinheiro e acabou-se. É basicamente isso que muitos deputados e políticos que estão lá em Brasília sabem fazer. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me sigam nas plataformas digitais. Provavelmente amanhã vai sair um vídeo aqui no canal, ou pela manhã ou à tarde, onde eu e Ana Paula, minha esposa, a gente vai falar sobre o caso do Will Smith, que envolve ali a situação da agressão ao Chris Rock e a caracterização clara nesse caso de racismo estrutural. Tem muita gente dizendo que não se qualifica como racismo estrutural porque eram só pessoas pretas envolvidas, e é aí que está o grande engano, que isso também faz parte do racismo estrutural. Jogar preto contra preto para que a sociedade branca fique sorrindo. Eu vou mostrar para vocês que já tiveram casos tão graves quanto esses do Will Smith e que a pessoa não foi punida, o Oscar não foi tomado. Tem até caso de abusador que, já em acordo ali reconhecendo que era um abusador, recebeu a honraria do Oscar de apresentar o Oscar de melhor atriz. Olha que ironia. Essa é a hipocrisia do Oscar So White, né? O Oscar tão branco que o Spike Lee e a Jada Smith falava lá em 2016, que inclusive é a origem de todo esse problema da família Smith com a academia. Assista o vídeo amanhã que vai ser muito importante, tá bom? No mais, essas fontes estão no primeiro comentário fixo. Vocês podem consultar tudo que eu falei aqui pra vocês, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.